Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos hoje aqui em mais um momento devocional e a gente chega hoje nesse tempo com a alegria de perceber que estamos terminando a carta de Tiago. E o Senhor, Ele tem tanto para nos ensinar, já nos ensinou tanto nesse texto, nesse escrito sagrado, né? E a gente chega no último capítulo e percebe que tem muitos ensinamentos ainda para a gente. Apesar de estarmos no final do capítulo, hoje ele não será o último dia de que nós iremos terminar o estudo da carta de Tiago. E eu quero desafiar você a permanecer, a perseverar aqui nesse estudo, nesse momento devocional, para que você possa crescer cada vez mais na graça do Senhor Jesus. Eu tenho feito esse desafio e tenho me estimulado a isso. Eu quero que você não desista, continue fazendo esse momento devocional aqui. Hoje eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 11, um texto que Tiago fala sobre a necessidade que temos de ter paciência diante das tribulações, da opressão. Basicamente, o que Tiago está querendo dizer para a gente nesse texto é o que está escrito lá no Deuteronômio, quando o próprio Deus se revela ali para Moisés e dizendo que ao Senhor pertence a vingança. Tiago agora traz essa mesma ideia acerca do pagamento daqueles que fazem mal, né? Tiago escreve esse texto aos cristãos daquela época, é como uma resposta ao texto que nós pensamos ontem, acerca da opressão e da injustiça que muitos judeus estavam causando naquele período a algumas pessoas, né? E aí o texto diz o seguinte: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Irmãos, Tiago começa essa parte do texto falando sobre a paciência, sobre essa necessidade tão extrema que temos na nossa vida de sabermos aguardar o tempo do Senhor de certas coisas. E eu queria chamar a sua atenção primeiro sobre isso, né? A necessidade que temos de entender que o Senhor tem um tempo certo para cada situação. Muitas vezes na nossa vida estamos passando de fato por dias difíceis, sejam eles situações de perseguição, né, ou de opressão, aflição na nossa vida, que pode ser causado por outro ou por alguma escolha nossa. E o que eu tenho para dizer a você hoje, nesse momento, é que de fato o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida e Ele tem o melhor tempo para todas as coisas. Pode ser sim que você esteja passando por um tempo de opressão, de perseguição, de aflição, mas saiba que com paciência você conseguirá chegar no dia em que o Senhor irá se revelar para você, com a sua graça, com a sua misericórdia, como sendo aquele que irá lhe socorrer no tempo certo. E é exatamente isso que Tiago está querendo apresentar para a gente. Quando ele chega para os irmãos e diz assim: tenham paciência, sejam pacientes. Tiago está querendo dizer para eles, apesar das dores, da aflição, da opressão que vocês estão passando nesse tempo, saiba que o tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor vai chegar em que Deus irá trazer a justa paga para aqueles que estão fazendo vocês passarem por dias difíceis, por dificuldades. Tiago vai trazer alguns exemplos aqui. Ele traz o exemplo do agricultor, do lavrador que vai lá plantar e tem a paciência de aguardar o fruto do seu plantio. Tiago vai também trazer o conselho de fortalecer o coração. E fortalecer o coração, irmãos, é algo que precisa ser uma prática nossa. Quando estamos enfraquecidos, quando o nosso interior não está fortalecido, principalmente no Senhor, nós temos muito mais a tendência
de nos entregarmos às dificuldades que a vida apresenta para nós. Quando Tiago diz assim, fortaleça o coração, Tiago está dizendo, se prepare sobre aquilo que é mais importante na vida de vocês. Que neste caso é não fazer a sua própria vontade ou não resolver as coisas segundo a sua própria consciência, mas fortaleça o seu coração naquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida. Fortaleça o seu coração entendendo aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, porque a partir daí você será fortalecido para suportar as dificuldades da vida. E agora chega no versículo 9, quando Tiago começa a mostrar para os irmãos mais um exemplo e fazer alguma recomendação, na verdade. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, não julgue, não murmure, não fale mal, não dê sentenças condenatórias por quem lhe fez mal. O juiz está próximo. O juiz está às portas. Aquele que vem para trazer o justo julgamento está às portas. E sabe, irmãos, é um desafio para nós. Olhar muitas vezes para quem nos fez mal, olhar para quem muitas vezes causou dano sobre a nossa vida, emocional, física, financeira, e a gente não ter a capacidade de julgar, não ter a capacidade de querer resolver com as próprias mãos e aguardar o tempo certo do Senhor. O justo juiz é aquele que tem a determinação e a condenação para todas as coisas. O Senhor é aquele que derrama sobre a nossa vida cuidado, proteção, livramento. E Ele vai continuar fazendo isso. Então nada do que a gente fizer vai mudar o cuidado do Senhor, vai adiantar a forma como Deus tem de agir sobre a nossa vida. O que a gente precisa fazer mais é aguardar no Senhor. A recomendação de Tiago é ter paciência. E ele diz aqui diversas vezes, olha, a vinda do Senhor está próxima. A chegada do Senhor está próxima. O tempo em que Deus irá trazer o julgamento está próximo. Tiago fala muito sobre a proximidade da vinda do Senhor. E agora ele vai trazer uma apelação, um exemplo muito profundo sobre os profetas. Ele vai dizer, olha, lembra dos profetas? Os profetas passaram por grandes perseguições. Os profetas passaram por dias muito difíceis, mas não desistiram de pregar a palavra do Senhor e permaneceram firmes, pacientes e aguardando no Senhor. Que a vida deles seja para você exemplo de paciência e perseverança, mesmo diante do sofrimento. Irmãos, eu lembro, por exemplo, do profeta Jeremias, o que os estudiosos dizem ser o profeta mais mal sucedido da Bíblia. Inclusive tem um livro de Lamentações. Mas Jeremias sobre aguardar no Senhor, mesmo diante das dificuldades que o povo apresentava muitas vezes para a sua vida. Deus não desamparou Jeremias. Jeremias permaneceu firme no Senhor, paciente, aguardando e confiante no Senhor, mesmo diante das grandes dificuldades das perseguições que ele passou. Por fim, agora Tiago vai trazer à memória o exemplo de Jó. O Jó, que é conhecido por ser um homem muito paciente, está aqui como Tiago apresenta para nós. Ouviste falar sobre Jó, sobre a paciência de Jó. Ele vai lembrar a palavra de Jesus, né? Como está aqui, versículo 11. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Tiago está fazendo referência aqui, por exemplo, ao Sermão do Monte, quando Jesus diz que bem-aventurados são os perseguidos, por exemplo. Irmãos, sempre vai ser algo que vai fazer parte da nossa vida. Os dias difíceis, as perseguições, as dificuldades, as dores, o sofrimento, a angústia, a opressão, a perseguição, sempre será algo presente na vida do crente. O Senhor mesmo disse isso para nós, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Jesus, mais uma vez, chega e diz assim, olha, o mundo vai lhe odiar, porque antes mesmo ele já me odiou. E sabe, irmãos, a gente precisa ter essa consciência na nossa vida, de que servir ao Senhor nunca será sobre conforto. Servir ao Senhor nunca será sobre estar 100% vivendo a plenitude da graça com a ausência de dor. Mas, na verdade, é sobre suportar a dor e o sofrimento, sabendo que a graça do Senhor estará sempre sobre a nossa vida. E é por isso que Tiago vai encerrar esse trecho no versículo 11, dizendo, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O Senhor, nosso Deus, é aquele que não nos abandona. A sua misericórdia, a sua compaixão está sempre presente sobre a nossa vida, irmãos.
E Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos desamparar. Essa será sempre uma realidade em nossas vidas. O Senhor sempre estará sobre a nossa vida, com a sua graça, com o seu cuidado, com a sua misericórdia. E o que cabe a nós, diante dessa realidade, diante da realidade de opressão, de dor, de sofrimento que talvez você esteja passando, é ter paciência no Senhor, sabendo que Deus não vai lhe decepcionar. Deus não vai lhe abandonar em momento algum. O Senhor é aquele que faz de acordo com a sua vontade, é fiel à sua própria palavra. E se o Senhor diz que vai agir com justiça sobre a nossa vida, com certeza Ele vai agir. Por isso, tenha a confiança no Senhor de que Deus sempre saberá qual será o melhor para você. Descanse nele, tenha paciência e aguarde em Deus, porque nada melhor do que a resposta do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Não duvide disso. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajuda, nos socorre, nos sustenta. O Senhor não nos desampara, não nos deixa só em momento algum. Quero pedir ao Senhor, Deus, que permaneça sobre a nossa vida, sim, cuidando de nós, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia. Não é porque nós merecemos, ó Deus, porque sabemos que não merecemos nada, mas o Senhor é tão gracioso e tão bondoso para conosco, que não nos desampara em momento algum, Deus. Nos dá a força para poder suportar as perseguições, as aflições, a opressão, as dificuldades da vida. Que o Senhor seja o Deus da paz, que preenche o nosso coração de paz. Nos dá a certeza da Tua vontade, nos mostra sempre qual será o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Não nos deixe só em momento algum, Deus. Pedimos ao Senhor isso. Nós já sabemos que o Senhor não nos deixará, mas pedimos ao Senhor que nos mostre que não estamos só em momento algum. Que o Senhor permaneça sobre a nossa vida. Que o Senhor nos dê esse dia de paz na Tua presença. Quero pedir ao Senhor isso, Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, graça, paz e direcionamento à nossa vida, Deus. É assim que eu oro ao Senhor, agradecido e confiado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia na presença de Deus. Fique agora com a música para você pensar um pouquinho. Deus te abençoe e até amanhã.